É um culto, na verdade, que nós vamos passar para os irmãos, né? Vamos estar falando nesse momento. Coisas que já pregamos anteriormente, mas muitas vezes as pessoas acabam esquecendo isso. Né? Então é para fortalecer o entendimento de alguns irmãos, para que nós possamos saber quem está aqui e por que está aqui, amém? Então em 1 João capítulo 4, versículo 4, está escrito: Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Senhor Deus, Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela unção que está em nós, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que é maior do que o que está no mundo, Senhor. Senhor, abençoe as palavras que serão ditas. Abençoe meus irmãos. Pai Santo, eu peço por cada um nesse momento, Senhor. Peço a Deus pela pequenina Eloá nesse momento. O Senhor possa vir, ó Deus, fortalecer essa criança a cada dia. Possa continuar abençoando seus pais, dando sabedoria, ó Deus, para que eles possam saber tratar esse presente que o Senhor tem dado à mão deles, ó Pai. E peço a Deus, não só pelo irmão Marinho, a irmã Úrsula, a filhinha Eloá, mas por cada filho, Senhor. Pai Santo, se for para nós colocarmos o nome, dar o nome de cada um de nossos irmãos, ficaremos o tempo todo, o dia todo aqui. Mas nós amamos nossos irmãos, ó Pai. Eu peço a Deus que o Senhor visite cada família nesse momento, ó Deus. Dê livramento a cada um deles, Senhor. Ajude-os, ó Pai, a vencer as necessidades, os obstáculos da vida, Senhor. Peço a Deus encarecidamente, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, aqui em João, 1 João 4, versículo 4, para entendermos um pouquinho melhor, você vem aqui no 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. E eis que já está no mundo. Aí vem a advertência: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Versículo 5. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Amados, então a Bíblia nos está dizendo: todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Então não está falando do corpo de carne, mas o espírito, todo espírito que não confessa. Então a confissão tem que estar no espírito. A eleição está no espírito. O espírito de Deus tem que estar nas pessoas. Os que têm o espírito de Deus são filhos de Deus. Filhinhos, sois de Deus. João está dizendo. E já os tendes vencido. Venceu o quê? Venceu o mundo. Então os filhos de Deus, eles vencem o mundo.
O mundo não tem controle sobre eles. Porque maior é o que está neles. É isso que estamos aprendendo nas Escrituras. O mundo não tem controle sobre você, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Então as pessoas que são do mundo, elas falam das coisas do mundo, aonde nós estamos lendo aqui. Elas participam das coisas do mundo. E o mundo os ouve essas pessoas, então elas estão interagindo com o mundo. Mas só que tem um povo que é de Deus. E tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então vocês têm vencido. Vencido o quê? Vencido o mundo. Vencido as necessidades, as dificuldades, as doenças. Entende? Essas coisas que o cristão vence. Graças a Deus. Então não é ele que venceu, é aquele que está nele. É aquele que está nele. Graças a Deus. Em 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus. E que todo mundo, o mundo todo, está no maligno. Está no maligno, já é do maligno. Então existe uma pequena porção de pessoas nessa última era que não fazem parte do mundo. E se não fazem parte do mundo, eles não compactuam com as coisas do mundo. Porque eles não fazem parte dessas coisas, porque eles não pertencem ao maligno. Porque todos que são do mundo já estão no maligno. Todo mundo é do maligno. Mas existe uma pequena porção dos filhos de Deus aqui, que tem um espírito que será introduzido assim que o Espírito Santo tirar os eleitos daqui. Então o espírito será introduzido do anticristo para poder trazer tribulações, trazer perseguições e morte nessa terra. Então temos um profeta que nos avisou de antemão. Então, se o que está em você é maior do que o que está no mundo, nada no mundo pode deter você. Porque o que está em você é maior. Então, o que está no mundo é grande também. Porque se é maior, amém? Graças a Deus. Então tem algo que está detendo esse espírito do anticristo de entrar no mundo. E o que está detendo ele é justamente o Espírito Santo aqui na terra, que está trabalhando, levando os nossos entendimentos de volta a uma fé correta, a uma fé apostólica, ao entendimento de quem é Deus, de quem é o Filho de Deus. O profeta tem nos advertido que quando esse espírito está em você, nada tem controle sobre você. Nada pode vencer. Quando ele fala de Davi, olha o que ele diz na mensagem, aquele que está em vós. Ele disse, maior é aquele que está em vós do que aquele que está na cadeira de roda. Maior é aquele que está em vós do que aquela maca. Maior é aquele que está em vós do que aquele câncer. Maior é aquele que está em vós do que aquela aflição. Maior é ele do que qualquer coisa que exista, que o diabo possa pôr em você.
Então, tudo que Satanás tentar colocar em você, o que está em você é maior. Nada ficará diante de você, porque o que está em você é o mesmo que estava em Jesus Cristo. Você crê assim, irmãos? É o mesmo que estava em Jesus Cristo. E o mundo não teve controle sobre Jesus. A morte não teve controle sobre ele. O profeta ainda disse: maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. Maior é ele. Sim. Maior é ele. Maior era Davi. O que estava em Davi? Deus em Davi. Ele está em nós. Este que é Cristo. Ele foi o vencedor. Ele foi o vencedor do inimigo por nós. Quando ele estava aqui sobre a terra, ele venceu o pecado. Irmãos, então não temos pecado. Ele venceu o pecado. Olha a posição que você está agora. E o que mais ele venceu? O irmão Brando diz: ele venceu a doença. Tem alguém doente na sua família? Se ele está em vós, ele venceu a doença. Então agora você tem o direito de chegar e pedir a cura do seu filho, pedir a cura da sua filha. Porque o irmão Brando está dizendo: ele venceu a doença. O que mais? Ele diz: ele venceu a morte. Se nós partirmos dessa vida, sairmos de cena, a morte não tem controle sobre nós. Porque isso já foi vencido. Então essa confiança, essa certeza, essa fé tem que estar dentro de você, porque ele está em você. Ele venceu o inferno. O inferno não te prende. Então, quando você sair dessa terra, ou eu, não sei qual de nós vamos primeiro, ele venceu o inferno. Ele venceu a morte. Brando ainda diz: ele venceu o sepulcro. Entende? Porque você vai sair na ressurreição. Nós vamos sair se partirmos antes do arrebatamento. Porque o sepulcro foi vencido. Nada ficará diante de você, porque ele está em você. Quando você for para a sepultura, você vai com a unção dele em você. A sepultura não te segura. É o que está em você que vai ouvir a voz de arcanjo para sair da sepultura. É o que estava em Lázaro que ouviu a voz que o tirou da sepultura. Ele venceu o sepulcro. E agora, ele vive em nós como um vencedor. Ele venceu através de Jesus. O vencedor é Deus. Deus venceu em Cristo. Deus reconciliou o mundo com Cristo. O irmão Brando disse: ele vive em nós como um vencedor. Então tem um vencedor dentro de você. Tem um vencedor dentro de nós. Graças a Deus. Isso é para fazer com que nós regozijamos. Cremos na palavra. Graças a Deus por isso. Graças te damos, Senhor. Ele venceu a enfermidade. Tem enfermidade na sua casa? Ele venceu. Satanás vai tentar fazer com que alguém da tua família, algum cristão, fique enfermo. Porque a enfermidade vem de Satanás. Mas só que você está aprendendo aqui que Deus venceu a enfermidade. Quando foi que isso foi vencido? Há mais de 2000 anos atrás. Há mais de 2000 anos atrás.
inferno, morte, sepultura, e veio para nós e nos livrou de todas aquelas coisas. Não tem mais nada disso sobre você. Ele venceu tudo isso e voltou para nós. Veja, ele voltou. Aquele que estava em Jesus voltou para nós. E nos libertou, nos livrou de todas aquelas coisas que nos atrapalhavam, que nos cegavam, que nos tiravam da presença de Deus. O profeta ainda diz: e maior é aquele que está em vós do que aquele que pode pôr essas ameaças sobre vós. Então tem aquele que pode pôr ameaça, ele vai ficar ameaçando você. Mas existe um ser maior do que esse ser. Então o que você está aprendendo aqui pelas escrituras é que o adversário ele é grande, ele é grandíssimo. Mas só que existe um ser maior do que ele, mais forte do que ele. E aonde está esse ser? O irmão Branham diz: maior é aquele que está em vós. Ele está em você. Então ele precisa lutar através de você. Maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Ele é maior porque ele venceu. Mas nós temos que caminhar na palavra de Deus sabendo que somos vencedores. Paulo nos disse isso. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Deus é vencedor em Cristo. Somos mais do que vencedores. Paulo foi ao terceiro céu. Sabiam disso? Paulo foi ao terceiro céu. E quando nós falamos com o irmão Brando, ele foi além da cortina do tempo, as pessoas podem não crer, até mesmo alguns da mensagem provavelmente não conseguem engolir isso. Mas Paulo, quando ele foi ao terceiro céu, Paulo disse: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. E quando William Branham foi além disso, ele trouxe o que ele viu lá, sobre os irmãos que estavam lá, e disse: o céu é real. Então vocês observam que o trabalho desses dois mensageiros, um foi até o terceiro céu, outro foi até o sexto, ou sétimo, e trouxeram o que eles viram lá. Paulo disse: é impossível a mente humana entender. William Branham ele disse: é impossível ter um lugar melhor do que aquele. Está além do sublime. Está além de tudo isso. Graças a Deus. Então são essas pessoas que Deus tem usado para que o evangelho, a palavra chegasse até você. E agora, nesse último dia, o mensageiro está mostrando para você o que está dentro de você hoje. Aquele que está em vós. Graças a Deus. Mensagem: aquele que está em vós. Mombrana disse: agora, mas aquele que está em vós é maior do que o que está no mundo. Essas coisas, essas palavras têm que ser repetidas para que as pessoas possam ter consciência. Porque Deus está nela agora, mostrando para ela qual que era a manifestação de Deus em Cristo. Mostrando para essa pessoa que o único lugar provido por Deus para adoração é em seu Filho Jesus Cristo. Mas você só pode saber dessas coisas se aquele que estava em Cristo estiver em você. Por isso que o profeta está dizendo: aquele que está em vós é maior do que qualquer um.
que possa colocar dúvida em você. Deus em você, aquele que está em vós, o irmão Branham está dizendo, é Deus em você. Mas de que forma que Deus está em você hoje? O irmão Branham nos disse, como ele estava em Jesus Cristo. É da mesma forma. Da mesma forma, porque ele tem que estar em alguém. Mas só vai estar naqueles que foram predestinados para receber essa manifestação. E ele vai estar em você da mesma forma que ele está em Cristo. Agora, Cristo foi obediente à palavra. Agora, se ele está em você da mesma forma que ele estava em Cristo, você vai ser obediente, ele vai fazer através de você, vai trabalhar através de você, vai converter pessoas, se tiver alguma semente eleita através de você. Agora, ele está em você da mesma forma que ele estava em Cristo. O irmão Branham chega a dizer algumas mensagens, ele diz, com uma condição, no Filho era em plenitude e nós em porção. Ele está habitando em você, mas numa porção diferente. Ele está em você como ele estava em Jesus Cristo. Porque tudo que era, que Deus era, tudo que Deus era, o que aconteceu? Ele diz, tudo que Deus era, ele derramou em Cristo. E tudo que Cristo foi, ele derramou na igreja. Vem? Agora, amados, as pessoas elas interpretam essas palavras erradas. Quando o irmão Branham diz que tudo que era Deus foi derramado em Cristo, e tudo que era Cristo foi derramado na igreja, então Cristo não existe mais? Deus é Espírito, então todo aquele Espírito foi preenchido em Jesus, estava dentro de Jesus. E como que Jesus derramou, passou tudo aquilo para a igreja, para os filhos de Deus? Através da palavra, através de sua expressão. Minhas palavras são espírito e vida. Então ele expressava aquilo. E tudo que era Cristo foi derramado na igreja através da palavra. E você se alimentou da palavra que foi passado para você. E agora você agora se tornou a palavra carne. E o espírito que estava em Cristo agora está em você. Porque é por isso que agora é ele que está em vós. Aquele que está em vós. Porque você se alimentou do que estava em Cristo. E agora Deus está em você. O Branham diz, é Deus em vocês. Aquele que está em vós. Está em você. Está nos filhos de Deus. É difícil o mundo digerir isso. É difícil eles entenderem isso. Mas o mesmo Deus que criou os céus e tudo que nele há através de Cristo, é esse mesmo Deus que está em você agora. Porque primeiro Deus habitou em Cristo, e de Cristo Deus foi manifestado através da pregação da palavra, foi manifestado à igreja, aos eleitos. E quando você recebeu a palavra, você recebeu a revelação do que era o Filho de Deus, e Deus vem em você agora. Ele tinha que estar em vós, mas primeiro você tinha que receber a palavra. Graças a Deus. Graças a Deus. Mensagem possuindo as portas do inimigo. Gente, as portas do inimigo, ele tem várias. Deus só tem uma. Mas o inimigo tem várias. Lembrando isso agora, Pai, Deus,
Nós oramos somente por esse aqui. Não oramos somente por esses aqui, mas por aqueles que estão espalhados pelo mundo, que estão necessitados de ambas as partes, espiritual e fisicamente. Conceda-lhe, Senhor, os desejos de seus corações, porque os teus filhos estão lutando nesses dias. A pessoa do inimigo é tão forte, porém, tu és mais forte, pois está escrito. Gente, está escrito. Isso que é tremendo, você parar e analisar. Quando Jesus disse para Satanás, está escrito. Gente, se está escrito e você se apossou do que está escrito, não tem como você perder. Lembrando disso, está escrito: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. E por esta graça nós vencemos. Nós só vencemos por causa disso. Só somos vencedores por causa disso. Porque o que está em você é um vencedor. O que está em você que venceu o mundo. Está entendendo as Escrituras? Essa é a palavra de Deus. E por esta graça nós vencemos. Fala-nos através da tua palavra escrita. Tem que ser a palavra escrita. Graças a Deus. E quando sairmos nesta manhã, que possamos dizer como aqueles que saíram de Emaús: não ardiam os nossos corações por dentro, enquanto nos falava pelo caminho? Nós pedimos isto, no nome de Jesus, o qual deu a promessa. Amém. Jesus deu a promessa. Graças a Deus. A promessa está aqui. A promessa é para os filhos de Deus. Jesus não é a promessa, ele é o Filho. A promessa é Deus mesmo. A promessa é o Espírito Santo mesmo. A promessa é para vós, para vossos filhos. Mombrana diz na mensagem Perguntas e Respostas, número 14. Ele diz: estou lhe dizendo, logo que você diz que tem o Espírito Santo. Observa, quando você diz que tem o Espírito Santo, o profeta nos alerta dizendo: Satanás tem todas as armas apontadas para você. Por que essas armas estão apontadas? Ele diz: para atirar. Ele vai atirar em você. E o tiro que sai de Satanás é a falsa palavra. Ele vai atirar em você. Mas só que existe uma preparação em você. Porque você diz: eu tenho o Espírito Santo. Então tem uma preparação, tem algo em você. Mombrano diz: então, porque Satanás está com todas as armas apontadas para você. Arma chamada religião, arma chamada mensagem. Viu? Porque essas armas de Satanás é quase igual. Então, quando ele tem essas armas apontadas para você, o Mombrano diz: então você está com toda a armadura. Nós pregamos um culto sobre a armadura, sobre o IPI de Deus.
Irmão diz, então tome o escudo da fé. Você vai se desviar dos dardos do inimigo. Você vai se desviar disso. Com o escudo da fé, o escudo da revelação. Você tem o escudo de quem é o Filho de Deus. Pedro tinha esse escudo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o profeta está dizendo que você toma o escudo da fé, a espada do Espírito ou a palavra, e tome a fivela e a calça, tome a fivela e calça-te com o evangelho e tire a velha peça de artilharia, o peitoral, e aperte a cilha. O que é a cilha? A cilha é um cinto. É tipo algo que você aperta na sela do cavalo, que ele chama cilha. E se ajuste um pouquinho e fique pronto para isso. Você vai ficar pronto porque ele diz, porque está vindo, o inimigo está vindo. Então você se aperte com a armadura da palavra, com o capacete da salvação, com o escudo da fé. Você está com os apetrechos de Deus. Porque maior é o que está em vós. Graças a Deus. Não te preocupes. Sim, Senhor, você terá problemas. Você terá problemas suficientes. Aí ele diz, mas recordem. Quando o profeta diz, mas recordem, ele está dizendo, não se esqueça disso. Que essas coisas possam estar presas na sua mente. Não se esqueça do que foi ensinado. Não se esqueça da doutrina. Quando o profeta diz, mas recordem. Recordar do quê? Ele diz, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Nada poderá te vencer. Nada poderá te deter. Porque existe algo grandioso dentro de você. Ele está em vós. Ele não está em volta, longe. Ele está em vós. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Graças a Deus por isso. Então estamos, amados, estamos bloqueados para o diabo. Você está velado, escondido para as coisas do mundo. Às vezes você está no lugar, você vê que passa uma pessoa de boa aparência, ou um homem de boa aparência, ou uma mulher de boa aparência. Eles nem olham para você. Sabe por quê? Porque você está escondido para eles. Você está escondido. Aquilo é uma arma do diabo, mas você está escondido para essas coisas. Essas coisas não podem ter força sobre você. Graças a Deus. Então nós temos um Deus que tem cuidado de nós. Ele tem mostrado para você o que está em você, através de um profeta. Você observa, o irmão Brana chega a comparar o lírio. Observa que o lírio estava na lama. Houve um tempo que o lírio veio à existência. Mas para ele chegar naquele ponto, ele teve que deixar para baixo, para fora, toda a sujeira. A Bíblia diz que nem Salomão se vestia como lírio. Então você tem que entender como o processo da limpeza é feito. Então, o irmão Brana nos diz na mensagem Como Poderei Vencer, ele diz, esta é a maneira
que cada crente faz. Então, se você é crente, essa é a maneira que cada crente faz. Essa foi a maneira que Noé fez. Você observa que ele saiu é como o lírio, saindo da sujeira, saindo da lama. Essa foi a maneira que Noé fez. Esta é a maneira que Ló fez. Esta é a maneira. Vejam em que confusão ele estava. Esta foi a maneira que Moisés fez. Essa foi a maneira que Josué fez. Essa foi a maneira que Daniel fez. Essa foi a maneira que Sadraque, Mesaque e Abidnego fizeram. Esta foi a maneira que João Batista fez. Ele está mostrando os exemplos para você fazer igual. Essa foi a maneira que João Batista fez. Zacarias, Isabel. Essa foi a maneira que Simeão. Essa foi a maneira que Ana. E cada um deles fez. Eles venceram a lama. Lembra do lírio? Eles venceram a lama que estava ao redor deles e neles. Enfiaram suas cabeças para cima daquela coisa. E brilharam a glória de Deus. Isto é o que um verdadeiro cristão faz. Então, amados, se você diz que você é um cristão e continua na lama, você não está tendo o exemplo que esses homens deram. Que essas mulheres de fé deram. Porque o irmão Branco está dizendo, isso é o que um verdadeiro cristão faz. Ele sai do meio da sujeira e é como o lírio, sai do meio da lama e começa a mostrar a sua qualidade. Começa a mostrar a sua pureza. Começa a mostrar a sua qualidade para o mundo. O profeta diz, recordem, Jesus nos mostrou como isso é feito. Jesus foi nosso exemplo. E você observa que antes dele falar Jesus, ele mostrou outros exemplos para nós. Jesus nos mostrou como isto é feito. 40 dias de tentação. Ele foi tentado mais do que qualquer homem pudesse ser tentado. Na tentação de Jesus Cristo. Agora, observem. Ele nos mostrou como isto é feito. Vejam, ele nos mostrou como isto é feito. O profeta diz, como fez ele? Através da palavra. Tudo é através da palavra. Foi assim que ele fez isto. Pois ele era a palavra. E Jesus disse, se habitas em mim, e minhas palavras em vós. Vocês estão entendendo agora? O que era Deus veio em Jesus. Tudo que era Deus veio em Jesus. E tudo que estava em Jesus veio na igreja. No povo eleito desse último dia. É por isso que Jesus está dizendo aqui, ó, se habitas em mim, e minhas palavras em vós, você está de volta à palavra outra vez. A palavra promessa. A palavra da promessa. O que é a palavra da promessa para cada cristão? Qual que é a palavra da promessa para cada cristão? Então, se você é cristão, você tem que saber qual que é a palavra da promessa para você. Qual que é a palavra da promessa para o cristão? O profeta diz. Aí ele continua. Maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Essa é a promessa. Porque a promessa é para vós, para vossos filhos, para todos quantos o Senhor vosso Deus chamar. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo.
Então, como eu venço? O profeta diz, como eu venço? Não eu, o profeta dizendo, não eu venço, mas a palavra que está em mim. A palavra é Deus. Então eu venço as coisas do mundo, porque é a palavra em mim. Se habitas em mim, a minha palavra em vós, então simplesmente peça o que desejares. O que você está desejando nesse momento? Isso é uma promessa de Deus. Isso é as Escrituras, é a promessa de Deus. O que você está desejando nesse momento? Porque o profeta está dizendo, se Deus está em você, se a palavra está em você, então simplesmente peça o que você deseja, o que você está desejando nesse momento. Seja sábio. A irmã Wright, a palavra estava nela. Observa isso. Ela não pediu algo para ela, porque ela já estava salva. Ela não pediu $1 milhão. Ela não pediu casa nova. Não pediu saúde. O que ela pediu? Ela pediu a salvação de seus filhos. Porque ela queria estar aonde eles estivessem. Ela queria que eles estivessem aonde ela estaria. É isso que nós desejamos. Então temos que pedir corretamente. Você só pode pedir corretamente se o Espírito de Deus estiver em você. Se aquele que vence o mundo estiver em você. Então simplesmente peça o que desejares. O profeta diz, simplesmente continue tentando. Você chegará em cima tão certo como qualquer coisa. Vê? Você tem que chegar ao topo. Você tem que chegar ao final. Você tem que chegar ao seu destino. Mas você só pode chegar ao seu destino com esse grande ser dentro de você. Quem é que vence o mundo? Senão aqueles que crêem que Jesus é o Filho de Deus. Então é um povo separado que vencerá o mundo. É o que nós falamos no culto passado. Vencer o mundo é vencer a si mesmo. Sabe aquela doença, aquela incredulidade que está tentando se apoderar de você? Pelo poder da fé, pelo poder da revelação, você expulsa aquilo. E ao expulsar aquilo, você venceu o mundo. Por mais pequeno que seja um problema na sua vida, se aquele pequeno problema está impedindo você de caminhar, se você vencer aquele problema, porque não é você vencendo, é aquele que está em vós, que vai vencer, que venceu o mundo. Então, se aquele problema for vencido, é o mundo que foi vencido ali. Porque era aquilo que estava impedindo você de ver a Deus. É aquilo que estava impedindo você de caminhar com a palavra. Somos gratos a Deus a todo momento. Todo momento somos gratos. Não somos ingratos como certas pessoas. 1 João 4, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Guardar os mandamentos é amar a Deus. Então vamos encerrar com essa passagem, amados. Filhinhos, sois de Deus.
Ele está esclarecendo para você quem é você. Ele está mostrando para você de onde você veio. Filhinhos, chamando de filhinho. Filhinhos sois de Deus. E já os tendes vencido. O que você venceu? O que está te atrapalhando? Você observa que aqui está dizendo que você já venceu. Está colocando no passado. E já os tendes vencido. Porque maior é o que está em vós. É o vencedor que está em você. Porque Deus é criador em Cristo. Deus é salvador em Cristo. Deus é curador em Cristo. Esse curador está em nós hoje. É o maior que está em nós hoje. Maior do que o mundo. Esse que vence o mundo. É Ele. Então não tem nada que impeça você de vencer. Pelo contrário, você já é vencedor, porque o vencedor está em você. Deus venceu o mundo através de Cristo, reconciliou o mundo através de Cristo, venceu a morte através de Cristo, deixou sua palavra através de Cristo, e você recebeu a palavra. É por isso que o William Branham diz, Deus está em sua palavra. Deus está em sua palavra. Irmão Branham, Deus está na tua igreja. Ele falou, Deus está em sua palavra. O que é a palavra de Deus hoje? A palavra de Deus é você. Porque você recebeu a palavra. Ela está em você hoje. Então, se a palavra de Deus está em você hoje, Deus habita em sua palavra. E se Deus habita em sua palavra, o que está em você é maior do que o que está no mundo. Filhinhos sois de Deus e já os tendes vencido. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus os guarde, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus.